Muitos de vocês já devem ter ouvido falar no Google Colab, que basicamente é um repositório de servidores do Google utilizado para programação. Então você pode acessar, por exemplo, o site colab.research.google.com e começar aqui, por exemplo, criar um novo notebook e começar aqui a programar, seja em Python, R ou Julia, que são as linguagens que ele tem suporte, tá? A grande vantagem de utilizar o Colab é que você não consome recursos computacionais da sua máquina, né? Então, memória RAM, CPU, tá? Você se conecta a uma máquina virtual ali do Google, né, que o Google disponibiliza, e aí você consegue executar os scripts que você está desenvolvendo nessa máquina virtual, tá? A grande vantagem disso, como eu já disse, é que você não precisa ter uma máquina super robusta para rodar, às vezes, códigos que dependem até de uso de GPUs, né, as unidades gráficas de processamento. O que talvez vocês não saibam ainda, né, e é o meu objetivo nesse vídeo, é mostrar como que você pode usar os recursos do Google Colab, como muitos de vocês já conhecem, só que utilizando uma IDE aqui mundialmente conhecida, que é o Visual Studio Code, na sua máquina local, tá? Então, você ainda continua se conectando nos servidores ali do Google, só que agora você consegue fazer isso na sua máquina local, sem depender ali de fazer essa construção via navegador, né, via browser, tá bom? Esse é o nosso objetivo de hoje. Se você está interessado em saber como que você conecta o Google Colab ao Visual Studio Code, vem comigo que eu vou te ensinar agora. Bom, pessoal, então, para a gente fazer essa conexão aqui do Google Colab com o nosso Visual Studio Code, pré-requisito é você ter, obviamente, o Visual Studio Code instalado na sua máquina, tá? E após isso, o que a gente vai fazer? A gente abre aqui o Visual Studio Code, primeiro de tudo, né? Instalado o VS Code, você vai precisar de duas extensões aqui, tá? A primeira extensão é o Jupyter Notebook, a gente vai codar aqui, né? Criar os nossos códigos usando o Jupyter Notebook, tá? A outra extensão que você vai precisar é a extensão Colab, tá? Ou Colab. Então você vai instalar, confiar aqui, você vai instalar essa extensão, e agora sim, né, você pode ativar aqui a pesquisa, né, de comandos, Ctrl Shift P, e a gente vai começar criando um notebook, né, acho que se eu digitar aqui um notebook na barra de pesquisa, criar novo notebook. Se o seu VS Code estiver em inglês, você pode baixar a extensão aqui de tradução, né, português, para ficar igual o meu aqui, tá bom? Então, baixa essa extensão aqui que vocês vão conseguir deixar tudo em português. E agora, pessoal, se você instalou corretamente a extensão do Colab, vocês vão ver que vai ter um botãozinho aqui, Colab, tá? O que vocês podem fazer aqui, né? Eu gosto, né, de utilizar, por exemplo, vou executar um código aqui que é print olá, e ele vai exibir na minha tela, porque aqui eu estou utilizando o meu Python, que está no meu computador instalado atualmente, tá? Então ele até mostra aqui o diretório que está instalado no meu Python. Dessa forma, pessoal, todos os códigos que eu executar aqui nesse notebook, eles vão consumir a CPU e a memória RAM do meu computador, tá? Então, por exemplo, se eu estiver rodando um código pesado e minha máquina for limitada, eu vou ter algum tipo aqui de problema para executar esses códigos, tá? Até porque o Python ele consome ali, armazena, na verdade, as variáveis em memória RAM. Então, se você tiver um computador com pouca memória RAM, você vai ter bastante problema para executar os códigos de Python, tá? Uma forma da gente driblar essa limitação é a gente, ao invés de executar aqui utilizando o nosso computador, utilizando o Python que está instalado no nosso computador, é usar o Python que está instalado numa máquina virtual do Google Colab, tá? Então, antes a gente fazia isso via browser e agora a gente vai fazer via VS Code. Então, eu venho aqui em Python, né, para selecionar o ambiente virtual do Python. Eu vou clicar aqui em selecionar outro kernel, tá? Aqui vai ter uma opção Colab, tá? E aí, reparem que agora a gente vai se conectar a um kernel do Google Colab, tá? Então, eu vou clicar aqui em Auto Connect, tá? Ele vai perguntar, na verdade, vai avisar aqui que a extensão Colab quer entrar usando o Google, então você vai precisar utilizar a sua conta do Google para se conectar a esse ambiente do Google Colab. Vou clicar em Permitir, abrir. Ele vai abrir aqui no meu navegador, vou selecionar aqui o meu e-mail, tá? Ele vai executar aqui, continuar, permitir, tá? Abrir o Visual Studio. E a gente já pode aqui se conectar, tá? Então reparem que agora ele permite com que eu selecione kernel de Python 3, Julia 1.1 e R, tá? Eu vou selecionar o Python 3. E aqui, né, reparem que ele já selecionou aqui o ambiente do Python 3 aqui, que agora, ao invés de eu rodar usando o meu computador, né, eu vou usar um servidor do Google Colab para fazer isso, tá? Então, eu posso colocar aqui outra mensagem, né, usando Google Colab. Então, eu executo, ó, reparem que aqui embaixo ele está se conectando ao ambiente do Google Colab, ó. Então, agora, esse print aqui, ele não mais utilizou recursos do nosso computador, né, nossa CPU e nossa memória RAM. Agora, ele usou uma máquina virtual que o Google disponibilizou para a gente. O legal também, pessoal, é que eu posso clicar aqui em selecionar kernel, né, Colab, e aí eu posso também usar aqui outras opções, por exemplo, se eu estiver programando em R ou em Julia, tá?
Então, é uma vantagem aqui para quem, por exemplo, está programando em R ou em Julia, e a vantagem é que você não precisa ter nem o R nem o Julia instalados na sua máquina para poder programar nessas linguagens. Eu vou voltar aqui para o Python, e o ponto que eu queria mostrar para vocês, pessoal, para garantir, né, que a gente está utilizando o ambiente do Google Colab, é que, por exemplo, a minha máquina, a máquina que eu estou usando aqui, ela não tem uma placa de vídeo, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colar esse script aqui, que ele vai permitir com que eu valide, né, se a máquina aqui que eu me conectei lá do Google, ela tem GPU ou não. Vocês vão ver que nesse primeiro teste vai aparecer GPU não disponível porque o ambiente que a gente está utilizando do Google Colab, ele não tem GPU mesmo, tá? Mas a gente vai aprender como que a gente adiciona uma GPU aqui para a gente poder utilizar. Então, a gente vai executar aqui, ele até fala que já está instalado, né? Ou seja, aqui, pessoal, a gente está instalando na máquina do Google, tá? Não é na nossa máquina. E aí ele fala que a GPU não está disponível. Como que a gente habilita, então, um servidor com GPU, principalmente para quem está trabalhando com modelos de machine learning, deep learning, né? Precisa treinar e executar esses modelos com placa de vídeo, tá? Até a LLM, né, os modelos de geração de texto. A gente vai clicar aqui em Python 3, o nosso kernel, vai vir aqui em selecionar outro kernel. Opa, vou voltar aqui, selecionar outro kernel, Colab, tá? E aí, pessoal, a gente vai em New Colab Server, tá? E aqui a gente pode selecionar um server com CPU, GPU e TPU, tá? Vamos selecionar aqui GPU, T4, a última versão. Eu posso dar um nome aqui, tá? Vídeo YouTube, para esse vídeo YouTube, para esse servidor aqui. You have to remove... ok. Aqui ele tá falando que eu tenho muitos ambientes habilitados, tá? Então eu vou precisar remover um deles. Então, agora sim, pessoal, eu vou vir aqui em New Collab Server, repetindo, tá? Eu vou selecionar um servidor com GPU, T4, última versão, e aqui eu posso colocar server YouTube, tá? Ele vai criar esse server aqui pra gente. Eu vou selecionar a linguagem que eu quero, né? Então, Python 3, tá? E agora sim eu posso executar de novo esse script, e ele, ó, vai conectar aqui pra gente a esse novo server com GPU, tá? Então aqui ele fala que já está instalado, né? Porque na máquina virtual aqui que o Google disponibilizou para a gente, essa dependência já está instalada. E olha só que bacana, ele tem aqui o GPU disponível, tá? Então, pessoal, a grande sacada aqui é que a gente agora consegue, por exemplo, ter acesso direto no VS Code a máquinas que tenham GPUs, TPUs, né? Que são unidades de processamento mais avançadas que os CPUs, tá? Então, por exemplo, se você quiser treinar um LLM, treinar uma rede neural, você consegue utilizar isso mesmo que o seu computador seja aqui limitado computacionalmente falando, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e, se tiver sido, né, compartilhe aí com seus amigos, com mais pessoas, para que a gente consiga alcançar um público ainda maior. Grande abraço.